Boa noite a todos. Estamos, enfim, em Juiz de Fora, instalados com endereço fixo, CEP e tudo mais, né? Foi uma jornada complicada, porque sabe como é que é, né? Mudança não é um processo muito simples, mas é diferente quando você não apenas muda, mas de repente aparece um exército de pessoas para carregar as coisas e facilitar o máximo possível a sua vida. E foi o que aconteceu com a nossa mudança para cá. São muitas pessoas que nos ajudaram, né? A igreja tem se mobilizado e nos ajudaram com mão de obra, né? Apareceu muita gente para carregar as coisas, subir as escadas com ânimo, com disposição, com alegria, prova de fé e de amor, eu acho, né? Porque não é nada simples e fácil, mas houve muita ajuda, e eu quero agradecer a todos vocês por isso. O pastor André e André nos receberam por vários meses na casa deles, vários fins de semana, e se tem alguém que tem um dom da hospitalidade, eles têm, né? Com muita alegria nos receberam, cuidaram bem de nós, nos ajudaram, rodaram e procuraram apartamento, e olha ali, leva aqui e vai lá. Eles nos ajudaram bastante nesse processo, foram uma bênção, têm sido e continuarão sendo, né? Agora a gente quer retribuir, né, Dina? Assim que der, chamar eles pelo menos para um almoço. Dormir lá talvez não vai querer, né? Porque não vai ter tanta graça assim. Mas como foi bom, né? Esse tempo que vocês nos auxiliaram. E não só eles, mas todos que nos ajudaram no processo da mão de obra, os almoços que nos ofereceram nesse tempo, foram lanche. Sei que assim, eu engordei um pouquinho, eu acho, né? Trataram muito bem de nós. E toda ajuda e auxílio em todas as áreas, todos que nos ajudaram na procura de apartamento, nas tentativas de várias coisas. Se eu for parar aqui para mencionar nome, nós vamos ficar até mais tarde, né? Então, assim, todos sabem o quanto foram importantes para nós. Eu queria reconhecer isso e, de alguma forma, né, Deus vai recompensar vocês. A gente pode recompensar de alguma forma, né? De tempo em tempo. Alguns vou tentar chamar vocês para estar indo lá e conhecer a nossa casa e poder tomar um café, uma janta, alguma coisa que for interessante, né? Que a gente puder oferecer. A gente quer receber vocês lá também. A casa é pequena, dá para ser todo mundo junto, mas nós vamos à prestação, né? Talvez em 60 vezes. Não uma por mês não, tá, gente? Senão não vai pagar isso nunca. Mas a gente quer receber todos lá, o quanto antes. Mas tem sido muito bom. E então vamos refletir na palavra de Deus. Vamos deixar nossas Bíblias abertas em Oséias capítulo 5. Então nós queremos falar um pouco sobre a chuva serôdia. É uma palavra diferente, mas tem um contexto que a gente quer refletir. Existia um contexto para isso no Velho Testamento e existe um contexto para isso hoje, que a gente pode refletir, aplicar e compreender o que Deus queria ao tratar dessa questão com o povo de Israel. Então, Oséias capítulo 5, versículo 15, vamos ler até o capítulo 6, versículo 11. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá?
Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel: ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Vamos ter uma oração e colocar nossas vidas diante de Deus e refletir aqui nesses versículos. Santo Deus, nessa hora, a hora solene desse culto, onde nós, perante a Tua palavra aberta, podemos refletir, ouvir, tomar decisões, e queremos pedir que o Senhor atue em nossas vidas e nossos corações. Há uma mensagem forte e importante aqui, nesse trecho que nós lemos, e que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender o que isso quis dizer para aquele povo de Israel e o que isso quer dizer para nós, e a aplicação prática que isso tem para as nossas vidas atualmente. Que o Senhor abra nossas mentes, direcione os nossos pensamentos, guie o nosso coração, para que agora nenhuma outra preocupação assuma o controle do nosso pensamento, que o Senhor tenha prioridade, que agora a gente consiga deixar tudo lá fora e nos coloquemos diante de Ti, como já cantamos aqui de forma esplêndida, hinos, cânticos, honramos a Ti através dessas músicas e preparamos o nosso coração para esse momento, que agora o Senhor tenha liberdade para atuar em nós. E colocamos nossas vidas no Teu altar, imploramos a Tua mão atuando, nos convencendo, nos consolando, nos fortalecendo. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Israel estava aparentemente num bom momento. A nação de Israel estava politicamente, de forma militar, ela estava bem. Muito bem equipada, muito bem direcionada. A nação em si aparentemente estava indo a bons ventos, mas em pouco tempo, desavenças políticas e agressão de nações inimigas, como era a nação da Assíria, afundaram Israel numa crise política e principalmente numa crise espiritual. Então, por mais que eles estavam aparentemente bem, golpes eles tomaram ali que enfraqueceu a nação, principalmente na área espiritual. E o povo caiu na idolatria a Baal, começou a colocar perante as suas vidas ali outros deuses, abandonaram a sua crença, abandonaram a sua convicção no Deus de Israel e cederam a outros deuses, no caso aqui Baal. E esse livro mostra o esforço de Deus em tentar conquistar novamente, trazer Israel para perto dele, pois Deus ama o seu povo. Aqui nos versículos de 4 a 6 a gente viu isso. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O povo focava mais nos holocaustos, na parte prática, religiosa, e não com a convicção do coração, não com as suas reais intenções. E Deus fala: eu não estou preocupado com os holocaustos, eu quero misericórdia, eu quero um coração entregue, verdadeiro e sincero na minha presença.
E ele está ali insistindo com Israel. O livro de Oséias todo é uma tentativa de Deus trazer o povo de novo para perto dele. E o povo insistindo, caindo, desviando do foco, desviando do caminho. E Deus insistindo. O que mais Deus faria para esse povo? E Deus insistiu, implorando, pedindo, colocando, mostrando os benefícios do verdadeiro arrependimento. Porque o pecado, o caminho fora da presença de Deus traz consequências. Por mais que nós não vemos uma consequência aparente, ele traz. E Deus o tempo todo insiste para que o povo volte para a sua presença. Mas nós queremos aqui ter o foco nas palavras do profeta no versículo 3, que serve muito para nós nos dias de hoje. No versículo 3 ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Quem descerá sobre nós como chuva? O próprio Deus. Então ele dá uma característica aqui dessa chuva. A gente precisa entender o que é essa chuva serôdia, qual a implicação disso para aquele povo e o que isso significa para nós. Então o que é a chuva serôdia? Essa palavra, ela significa temporã, chuva temporã. Então haviam ali no reino de Israel duas temporadas, né? Duas estações chuvosas na Palestina. Uma era em outubro, que era a chuva que preparava a terra, né? No certo sentido, preparava a terra, deixava a terra em condições para o plantio, para o cultivo. Eram as chuvas do mês de outubro, e no mês de abril vinha então uma nova leva de chuvas, que eram as chamadas chuvas serôdia, a chuva que vinha após a plantação. A chuva de outubro deixava a terra regada para a plantação, e eles então faziam o cultivo, o plantio, e quando chegava em abril vinha essa chuva, que era uma chuva que fortalecia, ela dava força às plantas para crescerem e amadurecerem. Então era uma chuva que trazia crescimento e amadurecimento para as plantas. E aqui então é colocado essa ilustração, e o que essa chuva serôdia significava para os israelitas. Então diz aqui no versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que ele coloca dessa forma? Como é que o povo de Israel era chamado? Povo de quem? Povo de Baal? Povo de Deus. Era o título que eles tinham. E não, o fato de ter o título de povo de Deus não tirava deles a responsabilidade de conhecer e prosseguir conhecendo, amadurecerem o seu relacionamento com Deus. Eles já têm um título, são conhecidos por outras nações como o povo de Deus. Mas o que esse povo estava fazendo? Estava se prostrando a Baal, estava abandonando o compromisso com Deus, que cuidou deles e tinha uma aliança, e tem uma aliança com eles. E Deus tem cumprido, tem permanecido fiel nessa aliança até hoje. A aliança que ele fez com o próprio Abraão, que faria de Israel uma grande nação, uma nação próspera, mesmo que ela não é grande numericamente, mas é uma nação grande em força, em poder, em importância. E Deus tem mantido esse compromisso até hoje. Aí o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Há uma necessidade prática constante, que o conhecimento, o amadurecimento fosse constante. E ele fala: como a alva, a sua vinda é certa. Então o que ele quer dizer com isso? Como a alva é uma expressão que significa conforme a busca. Isso aqui é a chave da coisa.
Como alva, a sua vinda é certa. Conforme a busca do povo a Deus, faz com que Deus se faça mais participante e mais presente. Essa palavra, essa expressão como a alva, vem do hebraico quechahar, que significa que a presença de Deus no meio do povo depende da sinceridade em que o povo busca a Deus. Deus não se faz presente apenas por Ele ser onipresente, Ele está em todo lugar. Mas Deus se faz presente aonde há sinceridade na busca. Se há apenas sacrifícios, holocaustos, religiosidade, práticas, Deus não tem obrigação de estar presente nisso. Mas aonde há sinceridade, o que ele está dizendo aqui é isso. Como a alva, a sua vinda é certa. Se há sinceridade, a presença de Deus vai estar ali. Se há sinceridade na busca, se há sinceridade em conhecer, se há sinceridade em prosseguir conhecendo, Deus promete que vai estar ali. E ele fala que a sua vinda é certa, porque Deus tem um compromisso com Israel e esse compromisso vai até o fim. E quando Jesus voltar e acertar contas com Israel, aí esse período é finalizado. Deus tem uma promessa com Israel. Você pode perceber durante toda a história, desde 1948, quando o Estado de Israel foi formado, quantas nações querem a destruição de Israel? Israel é um país pequeno, se não me engano, é do tamanho do Rio de Janeiro, e está cheio de gente em volta querendo explodir literalmente Israel, e eles conseguem? Não conseguem. Um país desse tamanho, que tem um poder militar, uma condição de se proteger, que a única coisa que a gente consegue imaginar é que realmente é Deus mantendo a sua promessa, porque ninguém consegue subjugar Israel, porque Jesus ainda não voltou, porque como diz aqui, como a alva, a sua vinda é certa. A presença de Deus depende da sinceridade. Jesus ainda não voltou, porque ele ainda aguarda que haja maior arrependimento do povo, que haja maior entrega do seu povo de Israel a ele, um povo que se arrependa e creia no Messias Jesus, que foi rejeitado quando aqui veio. Jesus ainda não voltou porque ele quer que muitos ainda se arrependam, muitos ainda se entreguem a ele. Mas como a alva depende da sinceridade, a presença de Deus depende da sinceridade daquele que o busca. Mas um dia ele vai voltar, e um dia ele vai acertar contas com o seu povo. Então um dia a vinda é certa. E para Israel a chuva serôdia significa que a força de Deus, a força para crescer, a força para amadurecer, a força para que o povo rejeitasse Baal, rejeitasse outras crenças, rejeitasse a pressão dos povos ao redor, dos assírios, mantivesse firme, confiante que Deus iria os proteger, apesar do caos ocorrendo no seu meio e ao seu redor. Então a chuva serôdia tinha esse significado, a força, o fortalecimento, para que eles continuassem conhecendo, prosseguindo em conhecer e desenvolvendo sinceridade na busca a Deus, porque a sinceridade na busca a Deus determina a presença de Deus no meio do povo. Aonde não há sinceridade, Deus não está ali. Falta de sinceridade é mentira, é hipocrisia, e Deus não habita em meio mentiroso e em meio hipócrita. Então isso era o que significava para o povo de Israel a chuva serôdia. Então agora ficou fácil para a gente compreender o que isso significa para nós. Prosseguir em conhecer o Senhor.
sinceridade na nossa busca. Sinceridade na busca realmente traz para nós força necessária para crescer, desenvolver e amadurecer. Tudo que envolve a vida cristã aqui nós levamos com seriedade. Às vezes até coisas que as pessoas acham triviais. O momento de cantar. Por que o culto tem metade dele a gente canta? É para preencher espaço? Tem gente que não leva a parte da música, a primeira parte do culto, a sério. Chega na hora da pregação, mas é só música. Já parou para pensar e refletir no que as letras te falam? Já parou para pensar naquilo que você fala enquanto canta diante de Deus? Deus repara. Quando você canta, tu és a minha luz, a minha salvação, em ti eu confiarei, realmente você está confiando? Realmente Jesus é a tua luz e a tua salvação, nele você confia? É verdade isso? Deus leva a sério aquilo que você entoa na presença dele. Sinceridade. Deus está mais interessado na sinceridade com aquilo que você entoa a ele na hora da música, não tanto na afinação, apesar de que a afinação deixa tudo ainda mais magnífico. Como nós ouvimos hoje aqui, tantas vozes bonitas e até a coisa de sentir um coral, né? E junta tudo isso e realmente nos prepara a refletir nessas coisas. Isso deve te motivar a buscar a Deus com sinceridade. Então tudo que nós fazemos aqui, as orações, as músicas, é uma forma da gente conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Porque Deus vai estar no nosso meio se houver sinceridade. É isso que ele coloca nesse trecho, nesse versículo 3. Como a alva, conforme a busca, conforme a sinceridade diante dele, ele se faz presente. Ele se fazendo presente, havendo essa sinceridade, a gente alcança força, fortalecimento, amadurecimento. E se nós conseguimos nos amadurecer, crescer, raramente veremos notícias que pessoas desistiram da fé. Raramente nós vamos ouvir pessoas que abandonaram compromissos, porque estava muito difícil, foi mais forte do que eu, essa tentação foi muito forte, eu não aguentei. Conheçamos e prossigamos a conhecer. Deve ocorrer em nossa vida essa chuva serôdia, essa força que nos motiva a permanecer firme e continuar caminhando. Essa força de Deus, como a chuva de abril que fortalecia as plantas, deixava as plantas fortes, mesmo às vezes em vendavais, elas permaneciam em condições de frutificar, porque elas foram fortalecidas com a chuva do mês de abril, a chuva serôdia. E por que às vezes nós desistimos ou sucumbimos? A presença de Deus no nosso meio depende da sinceridade com que buscamos. E a força de Deus virá quando nós formos extremamente sinceros na nossa vida com Deus. A gente pode enganar todo mundo. A gente pode fingir para todo mundo. A gente pode fingir para o vizinho, fingir para o colega de trabalho, fingir para algumas pessoas da família. Você pode fingir para o pastor, você pode fingir para quem você quiser. Mas Deus vê a nossa sinceridade. Deus vê se estamos conhecendo, se estamos prosseguindo em conhecer. Então, o que ele coloca para nós, como ele fazia ali com o povo de Israel?
Deus está sempre insistindo: me busquem, sejam sinceros, eu estou aberto a vocês. Mas eu estou igual o povo de Israel, estou me prostrando a Baal, estou dividindo a minha atenção com as coisas desse mundo. Deus continua: permaneça em mim. Eu sei o que você tem feito, mas o que Ele espera? Sincero arrependimento, a sincera conversão, como nós falamos outro dia. Deixa o caminho e volte. É a conversão, dá uma meia volta. Como diz lá em Isaías 55, que nós devemos converter ao Senhor, voltar ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mas tem que haver sinceridade, tem que haver busca, desenvolvimento nessa busca, prosseguimento. E quantas vezes as pessoas se sentem fracas espiritualmente, que qualquer coisa abala a sua fé e o seu compromisso com Deus. Será se você está nesse ponto? Eu sei que a gente vai passar por muita coisa, nós seremos abalados por muitos ventos, de muitas tempestades. Serão problemas conosco mesmo, serão problemas de toda sorte, problema financeiro, problema na família, problema pessoal, problema no próprio trabalho, problema de relacionamento. Seremos afligidos o tempo todo. O próprio Jesus já tinha te advertido disso: no mundo passais por aflições. Aqui não é parque de diversão. Às vezes teremos nossos momentos de bonança, às vezes demora. Não sei se vai ser igual era na Bíblia, 7 anos de tal coisa, depois um ano de folga, mais 7 anos, não sei. Mas cada um tem as suas batalhas e é afligido por muita coisa. E como você lida com isso? Culpa a Deus, se enfraquece, desiste, desanima, ou compreende que você precisa da chuva serôdia, precisa da força de Deus para te manter firmado e ter força para suportar, para aguentar as questões. Que Deus quer te encorajar aqui é realmente ser sincero na sua busca, ser sincero diante dele, que ele vai te fortalecer, ele vai te colocar em condições de suportar qualquer coisa, a ponto talvez de suportar o que Jó passou. E tudo bem, nós temos problemas, mas problemas a nível que Jó passou, é difícil a gente encontrar alguém. Problemas como José no Egito passou, dificilmente viveremos e dificilmente veremos alguém hoje em dia passar. Então nós não temos motivos para desistir, motivos para nos enfraquecer. Temos um Deus que, mesmo errados, mesmo se nós nos prostrarmos a Baal, Deus ainda insiste, levanta profetas para falar com a gente, para nos chamar ao arrependimento, para nos trazer de novo para perto dele. Deus escreveu um livro aqui através de Oséias. Oséias, fale ao povo. Usou alegorias como se o povo estivesse na prostituição espiritual. Desfez um compromisso ou abandonou o compromisso com o próprio Deus, estavam se relacionando com Baal espiritualmente. E Deus está insistindo para o povo: voltem, me busquem, sejam sinceros, eu vou os fortalecer, como a chuva serôdia dá força para a planta suportar e frutificar. É isso que eu quero fazer por vocês. Eu só quero que vocês me busquem e prossigam me buscando com sinceridade, e só isso. Então você tem sido sincero na sua busca a Deus? A chuva serôdia está caindo sobre você?
Você quer a presença de Deus na sua vida? É simples, seja sincero. Seja sincero. Porque Deus a gente não consegue enganar. Ó Deus, o Senhor sabe. Deus sabe. E sabe que às vezes a gente tenta maquiar algumas questões, mas realmente não é isso que vai acontecer. Não teremos a presença de Deus se permanecermos mantendo uma falta de sinceridade na nossa busca, ou deixar de conhecer e deixar de prosseguir em conhecer. Não queremos ser abalados, queremos? Ninguém gosta de passar por aflições. Ninguém gosta. Ninguém fala assim, coisa boa, hoje vou ter um problema, né? Hoje o dia vai estar daquele jeito bom, cheio de problema. Ninguém gosta. Ninguém acorda animado a passar por problemas. É absurdo às vezes pensar nisso. Os problemas nos baqueiam. Mas a gente tem que entender que Deus Todo-Poderoso insiste em permanecer junto com a gente. Olha que coisa interessante, né? A gente não é assim. A gente não lida dessa forma com as pessoas. Às vezes a gente quer ajudar alguém, a pessoa não quer, não quer, azar é seu. Assim que a gente faz. A gente desiste da pessoa numa facilidade. Não desiste? Esse aí não tem jeito não. Esse aí não vai dar em nada não. Pau que nasce torto nunca se endireita. Como diz a Bíblia, coloca uma coisa que nem na Bíblia está. Opa, peraí, onde é que está escrito isso? Deus desentorta qualquer coisa. Qualquer um que esteja empenado de uma forma tal espiritualmente, Deus desempena perfeitamente, como se nunca esteve empenado, torto, desvirtuado, que a obra de Deus é perfeita e completa. Então, o que eu quero te encorajar é aquilo que ele está encorajando aqui o povo de Israel. Busquem sinceramente a Deus, porque a presença dele no nosso meio depende de sinceridade na busca. Busque e prossiga em buscar, conheça e prossiga em conhecer, porque como alvo a sua vinda é certa. Então nós temos essa oportunidade diante de Deus, essa alegria de poder conhecer esse Deus Todo-Poderoso que insiste em querer estar perto de nós, e não apenas perto por um tempo, mas perto eternamente. Porque Deus foi, como Jesus diz em João, que ele voltou ao céu para nos preparar lugar, e quando ele preparar lugar, ele voltará e nos levará, nos encontrará com ele, nos fará nos encontrar nos céus para eternamente estarmos com ele. Mesmo nós fazendo as coisas, insistindo às vezes em coisas que não agradam a ele, ele quer nos fazer voltar, mudar o rumo. Então, o que eu quero te encorajar é isso. Busque, seja sincero, que a chuva serôdia seja real na sua vida, a força de Deus em prosseguir e permanecer, continuar prosseguindo e conhecendo ao Senhor. Amém?